Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Weekend, esse evento que a gente fez com todo carinho para vocês, para comemorar um dia muito especial, que é o Dia do Programador. Para vocês terem ideia, na Rússia é feriado nacional por causa do Dia do Programador. Quem sabe um dia, né, a gente não chega lá também. Aproveitando, quero convidar nossos parceiros que estão aqui hoje, parceiros oficiais da Kenzie aqui para contratar nossos alunos, para eles se apresentarem, e depois eu vou falar do tema que a gente vai tratar hoje, que é um tema muito, muito legal. Já vão mandando as suas perguntas, se vocês já têm, que a gente vai respondendo aí ao longo dessa conversa, e eu espero que seja muito produtivo para todos. Vamos começar com o Rafael se apresentando? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Sou Rafael Rasson, fundador e atualmente CEO da Connect Plug. A gente é uma empresa que constrói aplicações para o varejo. Então, hoje tem um ecossistema de aplicações para o varejista. Sou engenheiro da computação, já programei muito e hoje ainda acompanho todo o nosso time de tech aí bem a fundo também. Isso aí. Magnum? Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Magnum, as pessoas costumam me chamar de Mag, então sintam-se à vontade também nessa questão. Eu hoje faço parte do time de Employee Experience da LAR.app, que é uma startup de tecnologia que trabalha na área de administração de condomínios. Eu sou quase psicólogo, estou no meu último período de psicologia, já atuei em algumas áreas aí dentro do RH. Acredito que seja um bom início. Que bom, seja bem-vindo. E agora, Peterson? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou CEO e cofundador da Ateliware, né? A Ateliware é uma empresa que desenvolve soluções, né, sob medida, né? Soluções digitais, produtos digitais sob medida, e a gente consegue fazer isso entregando a solução de ponta a ponta para o cliente, né? Desde o processo de ideação, né? Quando o cliente ou a empresa, né, ainda está com aquela ideia na cabeça, a gente consegue ajudar ele a tirar isso do papel, executar toda a parte de design. Então, tem sido uma experiência muito legal e, enfim, é um prazer estar aqui com vocês, a gente falar um pouquinho aí do assunto que você vai revelar. Vou revelar, não é tão surpresa mais. Exatamente. Mas a gente vai falar hoje sobre hard e soft skills, principalmente soft skills, né? Que é um tema muito falado e muito importante para vocês que são desenvolvedores ou para vocês que querem se tornar desenvolvedores. Então, o tema oficial do nosso bate-papo é como essas habilidades, né, se complementam, né, no profissional de tecnologia. E para começar essa discussão, acho que é importante a gente contextualizar o que é hard e o que é soft skill, né? O que é hard skill, o que é soft skill. Quem quer começar aí definindo do seu jeito hard e soft skill? Posso falar um pouquinho aqui? Pode. Para mim, aí, bem voltado à programação, no caso, né? Acho que é a ideia aqui desse tópico também, né? O hard, propriamente dito, é o que a pessoa sabe fazer no nível bem técnico mesmo, né? Tecnicamente, do que você é capaz de fazer. E o soft é como você, como humano, consegue pegar essa sua bagagem e aplicar junto com um time, com uma equipe, com situações do dia a dia e assim por diante. Então, assim que eu vejo como que é. Alguém quer complementar? Até complementando, né, eu vejo que o hard skill é aquilo que você consegue desenvolver com a tua própria, não que o soft não consiga, mas assim, é a inteligência, né, aquela coisa técnica. Então é você conseguir, por exemplo, vamos pegar o Python aí, que é uma das linguagens que o pessoal aí da Kenzie está aprendendo, né, você ser o master como um programador Python, né? Então isso eu enxergo como um soft skill, como um hard skill. E o soft skill é aquela habilidade interpessoal, aquilo que você consegue desenvolver e é muito necessário, a gente vai falar bastante disso aqui, né, no mundo do desenvolvimento. Então você conversar, você ter uma habilidade de se comunicar muito bem, você interpretar o que a outra pessoa está falando, você se colocar no lugar da outra pessoa, né, na hora que ela tá te expondo um requisito para você desenvolver algo para ela, você tem que se colocar no lugar dela, né, para entender aonde ela está, em que momento ela está, para você conseguir absorver isso. Então, eu entendo que o soft skill é uma habilidade interpessoal que você desenvolve. Legal.
A Soft falar, Skills, até Magno. pegando esse gancho, ela faz um link bem interessante com a personalidade, com o comportamento humano, né? E aí eu acho que essa é uma maneira mais fácil de conseguir visualizar, assim, talvez tangibilizar isso para hard skills, talvez essa parte mais técnica, essa parte mais quase que tecnicista mesmo, né? De aprender, talvez num curso, alguma coisa assim mais específica, e daí é uma formação talvez mais universitária, um curso preparatório, a 15 é um exemplo disso, e a soft skills, isso que tem a ver com a personalidade, com o comportamento, com as relações entre as pessoas. Eu acho que dá para a gente dividir assim bem. Bem legal. Concordo super com tudo que vocês falaram. E para a gente seguir aqui, antes da gente seguir, eu vou avisar uma coisa: esse debate vai ser muito quente, tá? É quase uma briga mesmo, hard versus soft skills. Quero que você posta aí, tira uma foto da tela do computador, vocês estão numa sexta-feira aí assistindo, hashtag 15made, hashtag we15, e chama a galera para participar desse debate, porque está imperdível. Então, vamos lá, vamos continuar. Assim, antigamente era muito comum, né, um desenvolvedor ele ser visto somente pelas hard skills, então aqui, todo aquele conhecimento técnico dele realmente era muito super valorizado, né? E isso vem mudando ao longo do tempo, né? Hoje as soft skills já são requisitadas no mercado. Inclusive, uma frase que a gente ouve muito, né, no mundo de tecnologia é que você muitas vezes contrata por hard skill e demite por soft skill. Queria saber qual é a visão de vocês hoje com relação à formação de um desenvolvedor full stack, né? O peso de hard e soft skills. Legal. Aqui na Atelware, quando a gente decide que vai abrir uma vaga e trazer uma nova pessoa para a equipe, né, como a gente está diretamente, todos os dias, lidando com o cliente, o que a gente fala aqui é quase que é o contrário, é 20-80, só que é 80% de soft e 20% de hard, porque muitas vezes você gasta a maior parte do tempo entendendo aquilo que a pessoa está querendo te dizer e muitas vezes é difícil, porque no mundo de desenvolvimento de software, você está tangibilizando um negócio que não existe, né? Que está ou só na cabeça da pessoa, uma solução que nunca ninguém desenvolveu. Então, dependendo da situação, claro que é uma metáfora, né? O hard, eu acho que o hard é super importante, mas dependendo do trabalho que você for fazer, como você quer se colocar no mercado, é muito importante você ter a consciência de que você só ser um bom programador, um master programador, não é suficiente. Né? Na minha visão, assim, trazendo até um pouco da experiência que a gente tem aqui na Atelware, no dia a dia, você só ser um bom programador não é suficiente. A gente já contratou vários ótimos programadores, só que na hora de comunicar com o cliente, na hora de levantar um requisito, tinham muita dificuldade de se comunicar. Então, depois eu posso falar um pouquinho da nossa história, como a Atelware surgiu, que tem muito a ver com isso, entendeu? A gente tinha uma habilidade de interpretar, de se comunicar, e a gente conseguiu se diferenciar do mercado por causa dessa habilidade. Então, na minha visão, o soft skill hoje, ele é tão importante quanto um hard skill. Né? Então, talvez se fosse equalizar, eu diria que é meio a meio. Você tem que saber tem que saber se colocar no lugar certo. Inclusive, é um soft skill você ter essa flexibilidade, entendeu? Você conseguir se adaptar ao ambiente, ao momento que você está vivendo, da tua carreira, da tua vida, do teu trabalho, etc. Muito legal, Complementando Peterson. também. Antigamente, querendo ou não, né? Para quem já tem um tempo de mercado aí, querendo ou não, antes a posição de desenvolvedor, programador, etc., era algo muito mais isolado. É verdade. Tinha menos oportunidade do que tem hoje. Hoje tem tudo que é tipo de programação, né? O que era antes? Não tinha essa quantidade de SaaS que é desenvolvido hoje. Não. Programação, o cara estava no mainframe, fechado lá, resolvendo o chamado do que vinha, falava com ninguém, e tem um trabalho muito bem definido. As partes de criar sistemas, que hoje é o... Por que tem tanta posição de programador? Né? Para criar sistema. Tanto é que a maioria das posições que existem hoje é para trabalhar num SaaS, para desenvolver tal aplicação. Então, você está trabalhando com um time, você está falando com pessoas, você está tendo que entender uma dor do cliente. Exatamente. Então, se não tiver um soft skills para entender o que acontece, se comunicar tudo o que a gente está falando, não funciona, né? Diferentemente de
15 anos atrás, 10 anos atrás, vamos dizer, 15, um pouquinho mais aí, que você sentava, resolvia ter os chamados, ia fazendo, e pouca parcela que tinha que ter essa parte de soft skill junto, né, digamos assim. Então, O programador era aquele... aplicação. O programador era aquele cara que ficava trancado numa sala recebendo pizza por baixo da porta, fazendo a coisa acontecer, entendeu? Exatamente Hoje isso. não existe mais isso, entendeu? Hoje não existe mais isso. Não. É isso aí. Muita gente ainda brinca com isso, fala, né? Ó, o programador é aquele cara, mas hoje eu não consigo mais ver, né? A pessoa que desenvolve software, ela tem uma importância muito grande, né? Como o Rafael falou. Até porque, se ela não tiver essa importância, alguém vai ter que pegar na mão dessa pessoa para fazer o correto. Exatamente. É verdade. E você, Magno, aí como nosso psicólogo da rodada, como você enxerga essa questão? A pressão. Até falando um pouquinho, vou puxar para a psicologia, prometo, mas falando um pouquinho até sobre cultura e em relação à Lari, hoje quando nós estamos trabalhando uma vaga, e aí já puxando para a psicologia, nós temos um paradigma que não tem como separar mente e corpo. Elas são coisas que estão unidas, né? É uma unidade, de fato. Nós separamos hard e soft skills, talvez para auxiliar no desenvolvimento dessas trilhas, né? Dessas jornadas. Mas não tem como separar, no final das contas, soft e hard skills, né? Isso faz parte de um profissional, de uma unidade profissional. Então, é fácil separar na hora de estudar e na hora de visualizar, mas isso acontece junto, né? A hard skills, as soft skills, elas se encontram, elas se entrelaçam de alguma maneira e torna aquele profissional completo, né? Pelo menos assim deveria ser, mas elas estão juntas ali, né? E tanto na hora que você está fazendo aqui, a gente contrata, nossa, muita gente, né? E você faz teste para avaliar o conhecimento técnico, mas você não consegue fazer um teste para avaliar o soft skill da pessoa. É numa conversa que você vai fazer, por isso que a entrevista ela existe, para você conhecer a pessoa, saber como ela pensa, o raciocínio que ela tem para resolver problema, quão aberta ela tá para entender aquilo que você está falando também. Então, eu concordo muito com isso que o Magno falou. É muito difícil você separar. Você estudar, dá para estudar também. Você separa, mas a hora que você vai colocar em prática, o teu hard skill influencia na forma que você... no teu comportamento, efetivamente, né? Exato, e questões polêmicas, né? Hoje, um desenvolvedor sênior não é só aquele cara que manja muito bem tecnicamente, que tem, sei lá, tantos anos de mercado. Isso, a senioridade da pessoa hoje também está incluído ali a soft skills, né? Isso é algo muito importante para elevar a senioridade dela. Então, de fato, isso é muito junto, né? Exatamente. Eu acho interessante isso de pensar no nível de senioridade não apenas por hard skill, né? Isso acontece muito aqui na Kenzie. Muitas pessoas vêm de outras carreiras, assim, tiveram uma carreira no passado, chega aqui, vou me tornar programador, programadora, e surge aquele medo, né? Assim, nossa, eu vou jogar uma carreira fora, tantos anos de trabalho fora e começar do zero? Não, não está começando do zero. Porque você pode ser júnior em termos de hard skills, né? Mas em termos de soft skills, com certeza já está bem avançado. Não tem isso. Com certeza. E o propósito da Kenzie é muito legal porque você traz uma bagagem que hoje falta, né? Durante esses 15 anos aí que o Rafael falou, a gente acabou indo muito para o hard skill, aquele cara que é extremamente técnico, excelente, só que porque existem problemas, né, que você desenvolve, que você tem que resolver, que são extremamente técnicos e você tem que ser. Só que o tipo de problema que existe no mercado hoje, né, que são clientes querendo fazer automatizações, querendo desenvolver problemas e tal, muitas vezes você precisa desse soft skill para conectar as pontas. Não necessariamente você vai desenvolver alguma coisa. Às vezes você só vai conectar algumas peças ali e vai fazer a coisa acontecer e você vai resolver o problema do cliente igual. Né? Eu falo aqui dentro de casa, né, dentro da Teleware, que assim, o nosso papel é resolver problema. Como a gente vai resolver esse problema? Aí a gente vai ter que sentar e descobrir. Não é necessariamente que a gente vai resolver um problema com uma rotina customizada de software. Pode ser que a gente faça uma integração e resolver o mesmo problema, entendeu? Sim, exatamente. Bom, vamos continuar. Sim, pensando que soft skills está muito relacionado ao comportamento,
como vocês acreditam que é mais interessante a pessoa desenvolver essa soft skill? Como é que a gente desenvolve soft skills para se tornar um profissional melhor? Eu acho que tem que sempre se colocar no lugar da empresa, do cliente, da situação, entender qual que é o impacto da sua ação e do seu comportamento no ambiente e nos clientes que são tratados e relacionados. Eu acho que isso que eu posso dizer. O soft skill ele é diferente, né? Porque você não senta, estuda um livro e pronto, você aprendeu, né? Eu acho que essa é a dificuldade de você evoluir. Mas uma forma que eu enxergo que a gente consegue desenvolver o soft skill é pedindo feedback, entendeu? É você fazendo um negócio, você chegou ali, desenvolveu uma solução, ou depois de uma conversa, você chegar e falar com a pessoa, gente, e aí, eu consegui me fazer entendido? O que eu falei fez sentido para vocês? O que não ficou legal? É você estar aberto a escutar críticas, é você saber fazer críticas, que é nesse momento que você vai construindo aquele teu senso de se colocar no lugar da pessoa, de entender aquilo que a pessoa está esperando de você, o que você está esperando da pessoa, né? E na minha opinião, assim como tem aquela máxima que o pessoal fala, né? Para você ser masterizar em alguma coisa, você tem que ter 10 mil horas de programação, 10 mil horas de corrida, 10 mil horas de não sei o quê. E eu acredito que para você ser um bom profissional com um soft skill muito bom, você também tem que estar exposto a 10 mil horas de qualquer coisa que você queira desenvolver. Então, é mais difícil? Claro que é mais difícil. Muitas vezes vai doer, entendeu? Você escutar uma crítica e falar, putz, essa doeu, entendeu? Você vai ficar pé da cara, vai ficar bravo, vai ficar... Só que depois eu acho que é um negócio que a gente pode falar, até o Magno pode explicar um pouco pra gente, que é a gente conseguir aprender com os erros e ir evoluindo o soft, né? É engraçado, na internet recentemente rolou quase que uma máxima de se bateu e doeu, pega que é seu. E no final das contas é isso, né? Se tocou em alguma feridinha ali, é seu. Por mais que a pessoa tenha passado o feedback de maneira linda, não foi realmente feedback da pessoa que aconteceu de maneira errada. É seu aquele ponto. Se tá doendo, olha para ele com carinho, acolhe esse ponto e trabalha em cima dele. Eu acho que, respondendo até essa questão de como desenvolver uma soft skills, alguma coisa nesse sentido, eu acho que primeiro a gente tem que ter muito claro para nós mesmos quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Porque não tem como você desenvolver algo que você não tem nem noção da existência dele. Então, acho que essa ideia do feedback é incrível. E aí, passando dicas muito práticas, pega uma planilha, Excel basicão mesmo, coloca lá soft skills que tem na internet e pergunta para as pessoas, olha, tem como você me avaliar nisso daqui? Tem como você me dar um feedback? Pronto, você já vai ter uma noção geral. E aí você acolhe aquilo que não for tão bom, porque vão ter coisas que não são tão boas, vai ter que lidar com isso. E o que você vê que ali é uma questão, vai tentando evoluir, procura conversar com pessoas, e ver quem você admira e pergunta como essa pessoa faz aquilo. Eu acho que é um caminho muito mais natural do que às vezes parece, assim, quando nós estamos falando. É a cultura, né, fazer isso. Eu acho que é bem válido pensando qual soft, na realidade, que você vai ter mais benefício em aprimorar no ecossistema que você vive. Perfeito. E soft skills aqui, nós podemos falar centenas, na realidade, né? Então, acho que sempre pensar o ecossistema que eu vivo, né? Perfeito. Dessa empresa. O que acontece com minhas ações nesse ecossistema? Como que eu tenho que estar para conseguir me ajudar com todos os skills que eu posso ajudar? Entender onde você está vivendo aí, né? Exatamente. Nossa, muito legal o que vocês falaram. Acho que a questão de pedir feedback é fundamental. E eu acho que é importante pedir aquele feedback honesto mesmo, se possível, até de anônimo, para a pessoa ser o mais honesta possível, porque a gente precisa, né, de feedbacks honestos. Tem pessoas que ficam, né, passa pano, né, mesmo, passa a mão na nossa cabeça, né, e aí a gente não consegue se desenvolver. Então, essa questão da dor que a gente sente, na verdade, ela pode ser o ponto de partida, né? Para te dar assim, um pontapé inicial para você tomar uma atitude com relação àquilo e, enfim, melhorar. E acho que o que o Rafael falou eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. A gente vai precisar ter 100 vidas para aprender tudo que é necessário, né? Para ser um super profissional. Mas focar naquilo que é realmente importante para a sua carreira, para os seus objetivos profissionais é fundamental.
Não adianta, não tem muito sentido assim, vou desenvolver a capacidade de falar em público. Se o seu trabalho não envolve isso, se você não tem o menor interesse de trabalhar com isso, não sofra. Desenvolva aquelas competências que realmente vai fazer diferença no seu dia a dia, que você pensa assim, para eu chegar lá, eu preciso desenvolver isso. E não querer desenvolver tudo, porque não existe profissional perfeito, não existe mesmo, e tá tudo bem, né? Tá tudo certo, cada um com suas soft skills, e isso que forma uma equipe diversa, né? O outro painel anterior foi sobre diversidade, é um pouco disso. Então, soft skills diferentes que se complementam dentro de um time, com certeza ajuda aí a empresa a performar melhor, né? Você falou de complementar, é muito importante, é muito importante. Porque, assim, dentro de uma equipe é natural ter uma pessoa ali que ela é mais líder, ela tem um papel de liderança e é natural da pessoa. Então, assim, se você tem duas pessoas que estão numa equipe que tem esse papel, né, essa liderança dentro, a chance disso, uns começar a se bicar com o outro é muito grande. Então, até, né, nós como gestores, né, a gente tem que ter também, o nosso soft skill é identificar a capacidade das pessoas e colocar essas pessoas para também trazer, entendeu? Um pouco, a gente conseguir desenvolver aquilo que é melhor de cada um, né? Eu acho que nessa questão do desenvolvimento, nós, gestores, né, temos um papel fundamental e, assim, talvez para a pessoa que está em desenvolvimento, né, é muito importante, é muito importante. O meu feedback, o teu feedback, a gente falar pontualmente, falar, cara, isso não foi legal. Por mais que às vezes não seja muito bacana, mas você chegar e falar com jeito, se colocar no lugar da pessoa, tentar entender, é assim que ela vai crescer e vai se desenvolver, sabe? E uma soft skill que eu acho que essa é fundamental para todo mundo ter, é essa capacidade de escuta ativa. Então, alguém deu um feedback para você, não refuta. Assim, às vezes vai doer, você vai ficar putinho da vida, assim, mas engole e fala, vou pensar sobre isso, sabe? Pensa sobre o assunto, vê realmente se é verdade, analisa, porque é muito difícil, gente, receber feedback negativo. Acho que todo mundo aqui já passou em algum momento, mas às vezes é assim, é verdade, eu sou assim, e bola para frente, não tem problema, ninguém é perfeito, né? Exatamente, exatamente. Bom, queria saber, assim, queria que vocês falassem quais as soft skills que vocês consideram mais importantes para um desenvolvedor full stack e também comentasse dentro da empresa de vocês quais são as que vocês mais avaliam. Legal. Eu já falei bastante, acho que vocês podem começar aí. Tá. Eu tenho uma aqui que pode ser um meio termo de soft e hard, mas eu considero soft, porque não é tech, na realidade, né? Aprender a aprender. A pessoa tem que estar disposta a aprender. Então, assim, ó, não me interessa o que o cara programa ou qual que é a stack dele. Se o cara aprende, se o cara sabe aprender, é melhor stack, que é melhor soft skill, ou seja, intermediária, eu considero soft. Eu acho que é soft também. É soft. Eu acho que com certeza. Tem gente que considera, mas é um mais hard. Para mim é soft, né? Então, para mim, o que vale ouro é o cara que ele está disposto e tem um mindset de aprender. Por quê? A partir do momento que ele sabe aprender, ele ganha outra skill junta, que é fazer acontecer. Exatamente. Entende? Então, quando ele aprendeu algo, ele vai fazer coisas que ele aprendeu a fazer e vai dar resultado. Então, ele não vai estar programando algo que ele não tem ideia do que está fazendo, né? Então, esse é o maior erro que tem em programação. A gente até brinca aqui, sabe aquele macaquinho que você dá corda nele, ele sai do tamanho do tambor? Cara, isso não pode, entende? Então, a maior soft skill que eu vejo aí, que é mais importante, mas disparado lá na frente, assim, é o cara saber o que está fazendo, porque ele aprendeu a aprender, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem a plena e clara certeza do que ele está escrevendo, né? Aquela história que código é a última coisa que você vai fazer. O que você vai fazer primeiro? Pensar no problema, solucionar ele, e você já tem uma stack que você já aprendeu a utilizar, entende? Então, você tem a skill de aprender, você sabe o que está fazendo, né? Se você sabe, né? Se sabe, tem certeza do que está fazendo, você vai ser um profissional de excelente sucesso. Essa é a minha percepção. Não me interessa aqui que você programa. O lance do aprender a aprender é quase que ao concurso, assim. Nem entra na lista de top, porque, meu, isso aí, qualquer um... Se você... Eu acho que isso define a senioridade da pessoa.
entendeu? Porque, assim, a pessoa não sabe necessariamente resolver aquele problema específico, mas ela já passou e estava exposta a tanta coisa, ela já passou por tanta coisa que ela vai conseguir conectar os pontos rapidamente, buscar uma solução. Não, um negócio que é legal para o pessoal, né, que está assistindo a gente, os alunos da Kenzie, etc. Não é feio procurar no Google, por exemplo, só que você tem que saber fazer a pesquisa correta da maneira correta, Saber sabe? perguntar, né? Ter clareza que tá Fazer a entendendo, pergunta né? certa, entendeu? Acontece às vezes aqui dentro da Teleware, já aconteceu algumas vezes. A pessoa vem perguntar, pô, eu não sei a resposta. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar no Google para poder ajudar a pessoa. E tá no primeiro link, sabe? A resposta está no primeiro link. A pessoa nem parou para buscar, sabe? Então, essa questão do aprender a aprender é disparado, assim, ao concurso da soft skills, assim, na minha opinião também. Concordo plenamente. Eu acho que essa pessoa que o Rafael desenhou muito bem, né, que seria talvez essa pessoa que com certeza ela vai ter um sucesso muito grande, mas com certeza essa pessoa é aquela pessoa que, se ela pesquisar alguma coisa no Google e não sair tão bem, ela vai falar, tipo, olha aqui, eu errei, eu fiz isso aqui, não deu certo. Ela vai ter uma fala transparente, honesta, ela vai conseguir ter uma autorresponsabilidade e bancar as coisas que não dão certo. E isso é muito importante, a pessoa conseguir bancar aquilo que ela tentou e não deu certo, e coisas não vão dar certo, ainda mais em tecnologia, né? Tipo, falhas acontecem e vão sempre acontecer. Então, eu acho que concordo plenamente. Isso aqui na Lara é muito importante também. A gente sempre está olhando para isso, para um profissional completo nesse sentido, que consiga ter essa autorresponsabilidade de bancar, de levantar a mão quando ele precisa de ajuda, de chegar e pesquisar quando ele tem que pesquisar, dele se inspirar em alguém, talvez, que conheça um pouquinho daquilo e fazer uma troca. Eu acho que esse é perfeito, assim, essa colocação do Rafael. Mais um complemento, assim, quando eu falo aprender, né? A hora que ele aprendeu alguma coisa, é ele ter a plena clareza do que ele está codificando, do que ele está fazendo, que ele sabe do que se trata, né? Então, ele aprendeu. Então, se a pessoa tem a plena clareza, não girou o macaquinho, deu a cordinha para ir, esse cara, independente, não estou falando de complexidade de código, estou falando de qualquer coisa básica que seja. Isso vale para o estagiário que está entrando, aprendendo alguma coisa. Esse cara fez 5 linhas de código e o cara entendeu com extrema clareza. Esse é o caminho de soft skills aí. Então, o cara sabe o que ele está fazendo. Então, esse eu considero o top. Eu queria colocar, tem mais 3, assim, que na Teleware a gente avalia muito e a gente vê como extrema importância, assim, a pessoa, no mínimo, tá predisposta, né, a se expor a essas soft skills, né? A primeira é a colaboração. Então, assim, hoje, no mundo que a gente vive, se a gente não consegue trabalhar em equipe, né, ter um problema e você chamar o teu colega para resolver, de nada vale. Ninguém faz mais nada sozinho, mais nada. As maiores aceleradoras, né, lá do Vale do Silício, quando eles vão avaliar uma startup, eles olham qual que é o time fundador. Eles não olham mais qual é o fundador, é qual é o time fundador. Porque eles já pressupõem, eles já sabem que você estar em equipe, você vai mais longe, vocês se complementam, entendeu? Então, eu acho que a colaboração é uma soft skill que a gente... E é difícil, porque o ser humano é egoísta, né? Então, às vezes, a gente quer se sobrepor, quer ser o melhor em uma determinada solução, só que a partir do momento que você vira essa chavinha e fala, cara, a equipe aqui vai para frente juntos, nós vamos juntos mais longe, nossa, isso aí vira e tem um poder muito grande, né? É um combustível enorme no dia a dia, tanto para o cliente, tanto para você mesmo, você se sente melhor, né? Uma outra soft que eu considero muito importante, eu acabei já falando aqui, é a questão da flexibilidade, você saber se adaptar, né? Parece simples, não, é saber se adaptar, mas assim, aqui na Teleware a gente trabalha com desenvolvimento sob medida, então cada projeto tem uma característica diferente, né? Cada cliente tem uma característica diferente. E às vezes acaba acontecendo de hoje eu estar em um projeto e amanhã estar em outro, e depois de amanhã estar em outro. E parece ruim isso. Mas a partir do momento que você entende, você sabe, pô, eu vou conseguir dar o meu melhor no momento que eu tô, e eu tô me adaptando, e eu tô entendendo que isso é um momento também. Você se adapta a tudo e você
consegue trazer sempre o que está de melhor naquilo que a equipe precisa de você. Então, a colaboração se conecta com a flexibilidade de alguma maneira. E aí, na minha opinião, uma que é assim extremamente importante, eu acho que para os desenvolvedores, de maneira geral, é uma das mais complicadas de se desenvolver, é a comunicação, né? Cara, você se comunicar de maneira clara, você se fazer entender, você chegar numa conversa, você entender que a pessoa que está na tua frente não é programadora. A pessoa que está na tua frente, ela não sabe nada de código. Então, você traduzir de uma maneira que ela entenda, você conseguir absorver aquilo, conversar, trocar ideia para construir algo, uma solução melhor. E na minha visão, você masterizando e você conseguindo evoluir essas 3 softs, tem uma que nasce de brinde, assim, que é a questão de liderança. É natural, as pessoas que são líderes, elas colaboram, elas dão prioridade para a equipe, elas são muito flexíveis, elas se comunicam bem. Então, assim, é legal que as softs, elas vão se conectando uma na outra. É um negócio de personalidade mesmo. Então, você vai desenvolvendo, vai se conectando, vai evoluindo, e a hora que você viu, você está fazendo tudo junto, sabe? Então, quando a gente contrata aqui na Teleware, né, quando a gente avalia, né, na nossa entrevista, a gente tenta captar um pouco, pergunta para a pessoa como ela vê essas questões. Eu acho que são muito importantes assim, para o desenvolvimento, para a carreira de uma maneira geral. Com certeza. Eu realmente ia comentar sobre comunicação, que é um requisito que quase todo mundo pede. E eu acho importante a gente falar que comunicação, você ser um bom comunicador não significa ser extrovertido. Tem pessoas tímidas que são excelentes comunicadores. A questão de comunicar tá muito mais na forma como você faz, né? Do que, por exemplo, vou fazer uma live para poder me tornar comunicadora. Não é assim, né? Talvez tem muita gente aí que trabalha fazendo apresentações em público e às vezes não se comunica bem. Então, uma coisa não está relacionada diretamente com a outra. Então, pessoas tímidas, eu sei que, assim, eu já conversei com muitos desenvolvedores que eles falam que o ponto fraco deles é ser tímido. E eu não considero um ponto fraco, é uma característica, né? Isso. E eles ficam com medo, não consigo me comunicar porque eu sou tímido. Consegue sim, é treino, é desenvolvimento de soft skill, né, no final das contas. Eu me considero uma pessoa tímida, entendeu? Quando eu chego em um lugar onde eu não conheço ninguém, eu tenho dificuldade de me desenvolver, conhecer as pessoas, né? Então, a gente até fala, tem o Alan que trabalha no comercial aqui na Teleware, e quando a gente vai em um evento, eu grudo nele, entendeu? Porque se comunica com tal, e eu acho que isso, eu fui aprendendo ao longo do tempo. Hoje não é como há 5 anos atrás, mas eu ainda vejo que tem muita coisa para desenvolver, sabe? Com certeza. É interessante isso, comunicação, né? Opa, desculpa, pode continuar, Rafael. Timidez é diferente da comunicação, né? A clareza na comunicação que é muito importante, né? É isso. Não, perfeito. E eu acho que e talvez aí tá o gatilho, né? Tá a chavinha da senioridade de você falar, putz, eu sei que eu tenho uma dificuldade de comunicação, eu sei que eu sou mais introspectivo, eu sei que eu sou mais tímido, então eu vou avisar isso para a pessoa, eu vou me certificar de que ela está entendendo o que eu quero passar para ela enquanto mensagem. Então, olha, eu sou um pouco mais tímido mesmo, talvez eu vou ser um pouco mais objetivo na minha resposta. Se você tiver dúvida, você pode me questionar e tá tudo bem, eu vou te responder. E depois que você termina de falar, olha, eu fui muito objetivo, tá claro para você, fez sentido o que eu disse, isso você já começa a construir uma fluência verbal, quase que uma fluência de comunicação com dicas muito simples, assim, certificar que o outro entendeu, falar sobre você de, olha, eu sou tímido. Tipo, e tá tudo bem, e é isso, a pessoa ela já vai saber que talvez ela vai ter que perguntar um pouquinho a mais. Enquanto recrutador, eu fico pensando muito nisso, é incrível fazer um processo seletivo com um candidato que chega e fala, olha, eu sou um pouco mais tímido, eu vou ser um pouco mais objetivo, mas não tenha medo, vamos explorar o que você tiver de dúvida, e tá ótimo, assim, é uma entrevista maravilhosa, e às vezes a pessoa ela é super objetiva nas respostas, mas eu acho que isso também tem um limite, né, que daí se torna o perigo de ser objetivo demais, então, objetividade demais de, oi, tudo bem, tudo. O que você faz? Eu sou desenvolvedor. E, tipo, eu já vi isso acontecer. Sim. E incomoda um pouco. E a gente tenta puxar a pessoa e ela não vem. E aí, se ela não te avisa, se ela não certifica que você está entendendo, o negócio não vai andar. Então, acho que ter essa capacidade de olhar para o outro, de pensar se o outro de fato está entendendo o que você está querendo passar para ele na sua mensagem, e também olhar para si, entender como você está disponível, ou
que repertório você tem para passar essa mensagem é muito importante, né? Isso que é comunicação, né? Comunicação não é falar e não é escutar. É você falar, a outra pessoa escutar e os dois se entenderem. Isso é comunicação. Gesto comunica, imagem comunica, roupa olhar comunica, tudo comunica. Exatamente. Vamos continuar nesse tema aqui de personalidades mais introvertidas, né? Então, vocês acreditam que tem realmente como balancear, né, esses aspectos e o profissional se tornar mais comunicativo? Que sugestão, né, além dessa que o Mag deu, vocês dariam para um desenvolvedor hoje que se considera muito introvertido e precisa desenvolver essa habilidade de comunicação eficiente? Passa um óleo de peroba na cara. Vai no happy hour da empresa, mas não tem happy hour mais agora? Não tem virtual, só o happy hour virtual. Assim, eu acredito muito que para você desenvolver o soft skill é você se expor àquilo. Então, assim, putz, você tem uma dificuldade, fala com uma pessoa que é mais próxima que você. Não queira sair lá no palco e falar para 1000 pessoas. Fala com uma pessoa, entendeu? Procura algo que você gosta de fazer e se expõe àquilo com pessoas que estão... Por exemplo, tem muitas pessoas, né? Eu acho que no mundo dos desenvolvedores é bem comum. A pessoa, ela é super introvertida, mas a hora que ela chega em casa, abre o computador e começa a jogar, ela dá-lhe falar, entendeu? Então, cara, começa a pensar como eu trago isso, que é um negócio onde eu gosto, para minha carreira, para minha vida profissional, entendeu? Eu acho que você tentar fazer esses paralelos ajuda, né, no desenvolvimento. E pensar em se soltar também, querendo ou não, né? Não tem muitas, daí vai da pessoa mesmo querer, né? O que já teve de pessoas aqui, não só de programação, na realidade, que no começo praticamente entrava mudo, sai calado, e hoje em dia fala mais que papagaio aqui dentro, entendeu? Então, vai da pessoa se acostumar com o ambiente e querer Exato, também... eu ia comentar isso. Eu acho que é importante, assim, uma coisa que eu converso muito com os alunos, né? É a relação, como é importante você analisar a fit cultural, né? Então, você estar numa empresa que você sabe dar match, assim, você fala, rolou uma química comigo e aquela empresa? Porque a chance de você se soltar dentro dessa empresa e tudo ser melhor é muito maior. Geralmente, se você vai numa entrevista é um momento muito tenso, né? Geralmente as pessoas ficam nervosas. Mas se você não tem conexão nenhuma ali com a pessoa que está te entrevistando, é muito provável que as pessoas também sejam parecidas ali dentro do ambiente de trabalho e talvez você não se conecte tão facilmente. E tem entrevista que é engraçado, flui como se você conhecesse a pessoa assim, né? Vai andando, e que isso significa muito que tem uma grande chance de ter um fit bom, e esse fit com certeza vai ajudar nessa questão de comunicação, né? E acontece muitas vezes numa entrevista, já aconteceu comigo mesmo, várias vezes, a pessoa ela não está se soltando, ela fica ali, né, né, responde e olha para baixo, e não está muito bem, e muitas vezes eu falo, meu, quer tomar uma água? Vamos dar uma parada, vamos dar uma quebrada de gelo, deixa a pessoa mais à vontade. Eu acho que essa empatia do lado da empresa é importante também, sabe? Você conseguir ver que, puta, a pessoa não está confortável, ela não está dando o melhor dela, né, nesse momento. Meu, deixa eu tentar dar uma quebrada de gelo. Fala um negócio nada a ver, né? Fala uma coisa da tua vida, de repente ela fala também, e aí quebrou o gelo, sabe? Eu acho que a entrevista é esse momento tenso, mas eu acho que tem formas de você conseguir quebrar, né, da pessoa se mostrar um pouco mais. Porque às vezes ela é introvertida num primeiro momento, depois que passa, muitas pessoas são assim, né? Depois que passa, você consegue se comunicar muito melhor e expor aquilo que você quer, né? Com certeza. Eu acho que vale a pena também, o último ponto que eu acrescentaria, é que isso, tanto na clínica, ou então trabalhando dentro de um RH, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, eu percebo que muitas vezes a pessoa ela não é tímida, ou ela não é introspectiva, ela é insegura. E aí a gente está olhando para uma outra perspectiva. Exato. Então, acho que também tem que ter uma sensibilidade desse profissional para entender, de fato eu sou tímido, porque essa pessoa que quando tá no jogo lá, ele começa a xingar e fala e dá risada e tudo mais, eu não sei se ele é introspectivo. Eu acho que talvez ele seja inseguro, porque se ele fosse introspectivo enquanto personalidade, talvez nem isso ele conseguiria fazer, né? Então, acho que também vale a pena você entender o quanto de insegurança não existe nisso que você chama de introspecção, sabe?
Cara, eu particularmente nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que, nossa, é algo que eu vou prestar mais atenção na hora que estiver conversando com as pessoas, assim, porque com certeza. Aí vai entrar as soft skills do entrevistador ali, né, para poder conseguir conduzir uma entrevista de uma maneira mais legal para o candidato e para ele, né? Porque eu falo muito assim, a entrevista é um processo de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Então, a empresa está ali para te conhecer, mas você também está ali para conhecer a empresa. Então, é muito uma relação de igualdade. Ainda mais hoje, que é tão difícil achar desenvolvedor, gente, que realmente é uma relação. Eu vou dizer que os desenvolvedores ainda estão assim, um degrau acima ali na hora de uma entrevista. Então, aproveitem esse poder. É verdade. Mas é muito importante estar relaxado. Então, eu acho que essa sugestão que vocês falaram, assim, se você é tímido, avisa. Eu acho que é legal avisar mesmo, sabe? Ter a coragem de falar, olha, eu sou tímido, ou eu tô nervoso. Porque não tem problema nenhum. Não tem problema, somos humanos, né? Somos humanos, inclusive, tá tudo nós, bem. recrutadores, vamos saber que tipo, a gente vai conduzir de uma forma diferente. Exato. Talvez a gente vai começar falando da gente. Tipo, putz, isso para mim é muito difícil. Nossa, hoje não sei o quê. Você aquece a pessoa antes de você entrar nessa questão. É muito importante avisar para a pessoa um pouco sobre você. Gostei muito dessa dica. E falando assim de profissionais júnior, né? Um profissional júnior, tanto aquele que está transicionando de carreira, né? Júnior em termos de hard skills, quanto aquele profissional que é júnior também em termos de soft skills, porque ele nunca teve um emprego, é o primeiro emprego dele. Como vocês acreditam que essas pessoas podem se preparar melhor para tanto mostrar as qualidades quanto desenvolver ou aprimorar as soft skills e hard skills necessárias para conseguir um trabalho? Acho que já dando um gancho com o que você falou, que o desenvolvedor está acima, querendo ou não, a pessoa hoje pode escolher onde quer trabalhar, querendo ou não, né? Programador aí, todo mundo sabe, não é novidade, que para cada, sei lá, não tem programador, não tem vaga, sei lá quantas vagas deve ter aberto agora, mas enfim, tem muito menos programador, né? Deve ser 100 para 1 a proporção, acredito eu. Tá? Então, o que eu acho que é legal para um cara que quer iniciar uma carreira? Entenda um pouquinho qual lugar, que tipo de empresa quer trabalhar. Puta, vou num SaaS de mobilidade, vou num SaaS de academia, vou num SaaS, sei lá do que. Entenda onde é que você quer entrar, talvez, como você tem o poder de escolha, o que você acha legal. Entenda que tipo de software que essa empresa vai precisar, né? Se coloca no lugar da equipe, tente entender e imaginar um pouquinho o que acontece. Às vezes tenta bater um papo até com algumas pessoas das empresas, entenda um pouquinho mais, para você poder se preparar já entendendo, né, qual que é a preocupação que a empresa vai ter para o sucesso da empresa, para você já ligar o teu mindset de poder oferecer esse soft skill para essa empresa, né? Sim. A gente falou bastante de soft, né? Mas é soft versus hard. Então, pensando numa pessoa que está no início da carreira de desenvolvimento de software, né? Eu acho que o mínimo a hora que ela vai se candidatar em uma empresa, ali a empresa ela geralmente coloca, né? Quais são os requisitos que ela espera. Então, assim, não adianta você, como um desenvolvedor júnior ainda, que está aprendendo, está em fase de aprendizado, se candidatar a uma vaga onde você não consegue cumprir, no mínimo, nenhum dos requisitos. Entendeu? E acontece. Não faz sentido. E acontece. É super normal. Então, assim, se você está aprendendo Python nesse momento, ou se você está aprendendo Node, ou se você é independente da linguagem, eu acho que uma primeira dica que eu daria é procurem trabalhos que vão ter match com aquilo que você conhece agora. Não quer dizer que você não vai poder se desenvolver depois, conhecer uma nova linguagem, conhecer uma nova tecnologia. Não é isso. Mas, assim, do ponto de vista de hard skill, você tem que ter aquele mínimo, né? Precisa ter conhecimento de Git, conhecimento de Python e o conhecimento de React. Peguei os exemplos ali que vocês usam aí dentro da Kenzie. No mínimo você tem que saber alguma coisa de cada uma dessas ferramentas. Entendeu? Não adianta você chegar lá e entregar um teste e você não saber o React, por exemplo. Você sabe Python, sabe Git, mas você não sabe entregar React. Aí você vai lá e vai entregar em Angular, que é um outro framework. A pessoa que está avaliando vai pegar e vai olhar, tá, mas você fez em Angular. Tipo, mostra que você sabe, mas muitas vezes não é a necessidade da empresa. Então, isso pode muitas vezes te desclassificar do processo, você não passar de uma maneira que você gostaria e qual é a tua expectativa. Imagina, você estudou 1 ano na Kenzie, né? E você já tem um certo conhecimento.
Então é legal você buscar empresas, o que o Rafael falou faz total sentido. Empresas que você tem o match, você, se possível, falar com pessoas dessa empresa, cara, isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. E aí, Você mutou. Tá no mudo, Peterson. Aqui congelou para mim. Voltou. Voltou. Onde que eu parei agora? Mutou de novo. Mutou de novo. Foi. Vamos ver se agora vai. Oi? Desculpa, gente. Vamos ver se agora vai rolar. Pode continuar. Agora eu não sei onde eu parei. Estava falando na parte de saber qual que é a stack que usa ali dentro e etc, né? E aí é o que você trouxe, né, Rafael, de complementar, você ter o match de fato com a empresa. Eu acho que eu queria comentar isso para conectar com a tua fala ali, eu acho que faz total sentido. Isso aí. Perfeito. Eu acho que uma boa... Uma travada aqui, voltou. Bom, mais algum comentário? Quer comentar, Magnum? Eu ia só falar que talvez uma boa dica dica de recrutador, né? Para quem está começando agora e tipo, mirou ali numa empresa que você acha que vai ser massa, que vai se adequar com o que você está buscando, com o que você tem o mínimo de conhecimento, adicionar absolutamente ali no LinkedIn quem está escrito recrutador, quem tem como recruiter, talent acquisition, adiciona essas pessoas e vai chamar elas, fala, ô, tudo bem? E aí? Obviamente que não dessa forma, né? Mas coloca à disposição, né? Eu gostaria de saber quando vai abrir um processo, eu gostaria de saber se tem alguma vaga aberta que se encaixe talvez no meu perfil, eu estou iniciando agora a minha jornada, enfim, não também um texto gigantesco para ficar cansativo, mas tipo, minimamente ali quem é você, coloca um pouco da sua personalidade. E aí aconteceu muito comigo já, às vezes abre uma vaga e falo, putz, uma pessoa veio falar comigo e tudo mais, e eu vou direto naquela pessoa. Exato. Então talvez seja uma boa dica para quem está começando agora também, que é uma vaga num lugar legal que já com certeza. É muito melhor quando a pessoa vem. Você já tem uma pessoa no gatilho. Ninguém quer ficar abrindo o processo seletivo aqui. Ninguém, gente. É muito trabalhoso, é muito custoso o processo seletivo. Eu acho que isso que vocês falaram, assim, de mapear as empresas que vocês querem, mas aquelas que vocês querem muito. E se vocês forem analisar mesmo as que vocês falam, putz, essa empresa é muito legal, você vai chegar numa lista, sei lá, de 5, 10 empresas que são muito, muito legais, que você considera super. E aí, realmente, adiciona as pessoas, começa a ver o que elas postam, você vai começar a entender um pouco da cultura da empresa, porque a forma como as pessoas se comunicam, você vai dizer, é mais informal, é mais formal, enfim, você consegue identificar várias coisas, e até numa hora que você for no processo seletivo, você já vai estar, assim, craque no que a empresa faz, nas novidades que estão sendo lançadas. Tem company page no LinkedIn para vocês seguirem as novidades das empresas, né, o que elas postam. Então, façam isso. Essa é uma recomendação que eu dou para as pessoas eu falo, tornar o nosso feed mais inteligente, né? Porque a gente está o tempo todo assim no celular, é no Instagram, é no LinkedIn, e a gente aprende, né? Tem um conceito de aprendizagem, que são os micromomentos, né? Aqueles, tô na fila, eu tô no banheiro, tô no ônibus, no metrô, você aprende. Então, você tá rolando o seu feed, é legal ter ali as empresas que você gostaria de trabalhar, as pessoas que você admira profissionalmente, profissionais da sua área, porque você vai aprender um monte de coisa sem nem perceber, ali naquele tempo que você nem imaginava. Mais uma dica aí, já que estamos falando aí um pouquinho do hard aí também. Se você quer mesmo procurar uma empresa e é essa mesmo que eu quero trabalhar, fala com o pessoal, tenta descobrir qual que é a stack que eles usam, um pouquinho mais deep, quais são a stack que usa, quais são os pacotes dessa stack. Pega um pouquinho ali, se você quiser impressionar, dica de ouro. Pega um pouquinho, que vocês usam? A gente usa Node. E quais os principais pacotes? Isso. Beleza. Faz lá um projetinho para o cara. Proatividade. Aí você ganhou a vaga. Proatividade, gente, é muito importante. Adicionar as pessoas, fazer esse mapeamento, saber o que você quer, né? Se conhecer para saber o que você quer, o que você precisa melhorar, tudo isso tá enrolado ali com proatividade e é uma característica também muito valorizada nas pessoas. Certeza. Por exemplo, um negócio que poucas pessoas aqui no Brasil dão valor para os desenvolvedores, principalmente, é o perfil open source dessa pessoa. Como que é o perfil dela no GitHub? Você já colaborou? Você eu acho super importante. E aqui na Telioera a gente avalia, né?
Sim. Eu digo assim, são poucos que têm o perfil público, coisas públicas e contribuições, não são muitos. Então, eu acho que se você contribui, se você participa da comunidade, isso já é um diferencial tremendo, porque já demonstra algumas coisas. Demonstra empatia porque você se preocupa com um negócio que você talvez nem conheça. A Você trabalha comunidade, com né? pessoas daquela comunidade, então o teu perfil, né, no GitHub, por exemplo, é muito importante você Sim, manter ele atualizado, você manter. muito. Então, para você, para quem está iniciando, talvez seja ainda mais importante, sabe? Com certeza. Eu acho que portfólio, assim, você tem que Portfólio, ter muito carinho com o seu portfólio. E basicamente, seu portfólio é o seu GitHub ali. Eu, pessoalmente, quando eu vou fazer recrutamento, eu olho sempre o Git da pessoa para saber, né, se ela está se atualizando e programando ao longo do tempo. Eu quero saber. Às vezes tem um buraco lá de 2 anos que a pessoa não posta nada, né? O que aconteceu nesse período? Então, eu gosto muito. Tecnicamente, eu não consigo, obviamente, avaliar, mas eu gosto de ler o about, enfim, para descobrir um pouco ali sobre o que a pessoa está fazendo. Né? Então, realmente, manter esse perfil ativo e hoje em dia tem até uma página especial que você pode montar como se fosse um perfil profissional lá dentro. Tem, exatamente. Para recrutador ver, principalmente quando for uma pessoa técnica, né, como o Peterson, o Rafael vai olhar o seu perfil, vai ser muito legal ver que você está ali colaborando com a comunidade, né, e compartilhando conhecimento. Não, e eu ia até complementar num sentido de, se você sabe que você é uma pessoa de fato mais introspectiva, que você tem uma fala um pouco mais truncada, se dedica muito nesse portfólio, porque ele vai falar por você, sabe? Então uma coisa compensa a outra, voltando àquela ideia de que não tem como separar um ou outro, você pode compensar isso de alguma forma. Então eu sei que a minha fala vai ser mais... é mais difícil, ela não desenvolve tão bem, eu vou me esforçar pra caramba, para que meu portfólio fale por mim. Exatamente, para que eu complemente com a fala, mas ele já vai se expressar por si só, sabe? Eu acho que é super pensamento assim. Nossa, esse é o resumo do nosso painel, hard skills e soft skills, como elas se complementam. Esse é um ótimo exemplo de como você pode complementar uma coisa com a outra. Excelente, Marco. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês, diante do momento, né, pandêmico que a gente está vivendo, como vocês veem a importância das soft skills agora no home office? Vocês acreditam que agora ganhou mais peso soft skill por conta do trabalho remoto? Como está sendo a experiência de vocês? Vital, eu diria. Vital. E digo mais aí, né? Dificilmente, pelo menos para dev aí, dificilmente volta ao presencial, sinceramente falando. Dificilmente. Gente, vocês podem contratar do Brasil inteiro agora. Olha que coisa fantástica. Não importa a localização. A gente já tinha remoto aqui, mas agora acho que vamos ficar 100% remoto mesmo, né? Mas por que eu digo que é vital? Comprometimento, seriedade, pontualidade, uma série de soft skills que o cara agora, tipo, você tá by yourself, você mesmo, digamos assim, né? Exatamente. Então, tem que estar organizado, tem que entender, tem que, em outras palavras, ser sério, ter os soft skills para prover o resultado, né? Em curtas palavras. O soft skill agora, nesse momento de pandemia, ou não, né, na questão do remoto, né, do trabalho remoto, ele é ainda mais complementar. Não adianta nada, não vai adiantar nada você ser um excelente programador e você não ter o comprometimento necessário, você não ter o compromisso de estar trabalhando no mesmo horário que a equipe trabalha, por exemplo. E esse é um desafio, Você está disponível no horário que a tua equipe está disponível. Talvez para você seja melhor umas 2 horinhas mais tarde, só que assim, você que tem que fazer esse esforço pela equipe, entendeu? Então eu vejo que nesse momento de pandemia, alguns soft skills eles ganham um pouco mais de notoriedade, assim, né? Para você conseguir executar e conseguir passar, né, essa segurança também para a empresa que você trabalha. É isso aí. Mudou alguma coisa no processo seletivo de vocês para fazer a avaliação dessas novas soft skills? Assim, olha, fala aí, Rafael. Para a gente acaba que não, porque é difícil você pegar numa entrevista. Ah, você é pontual? Sou pontual. Super.
Então, para a gente, assim, ainda não achamos nenhuma maneira de ver, mas estamos seguindo o fluxo de tudo, né? Que a gente sempre fez. É teste, é não sei o quê, entrega certo, entrega bonito. E o Fail Fast também, né? Vamos ver se de fato tudo que está sendo falado aí se vai ser entregue, né? Então, é isso. Não é muito mensurável, né? A gente acabou, né, no nosso processo, a gente tem também teste, etc. A gente avalia muito a comunicação no momento né, enquanto você está, você tem dúvidas sobre a vaga? Você tem alguma dúvida? Às vezes a pessoa, não tenho. Tipo, meu, como assim não tem? A gente nunca se viu, entendeu? Com certeza você tem alguma dúvida. Por mais que seja, qual é o meu computador, como é, onde eu vou trabalhar? Com certeza tem. Tem. Eu acho que nesse momento a gente começou a prestar mais atenção na hora da comunicação ali, né? Na troca de e-mails, nas ligações, nas videoconferências que a gente faz, né? No teste, a gente começou a prestar atenção em coisas que a gente não prestava atenção, tipo, cara, eu falei que eu vou entregar na sexta-feira. A gente deixa a pessoa à vontade, né? Até para ela escolher, quanto tempo você precisa para desenvolver? Eu preciso de 3 dias. Legal, 3 dias. Depois, daqui 3 dias, a gente vai lá e cobra. Aí a pessoa, eu tô aqui e tal, veja bem, posso entregar no sábado? Você já começa a entender um pouquinho do compromisso da pessoa. Sim. Num detalhe. Pode ser que não seja, entendeu? Mas como a gente não se conhece, né, faz toda a diferença. E agora a gente começou também a contratar do Brasil inteiro, então a pandemia acabou acelerando muita coisa, a gente tinha planejamento de trabalho remoto e tal, mas a gente queria fazer organizado, né? Aí acabou que aconteceu, então agora a gente contratou já pessoas de outros estados e é difícil, porque assim, talvez a gente vá conhecer pessoalmente essa pessoa daqui uns 6 meses, daqui um ano, eu não sei quando que vai ser. Então é um desafio diferente, assim, e tá sendo bem legal, né? A gente está conseguindo identificar essas pessoas, as pessoas também, o que a gente percebeu é que as pessoas, né, na hora da entrevista também estão mais abertas para falar, para perguntar, para tirar as dúvidas. Então está sendo recíproco, né? As empresas estão mudando um pouco a visão, mas as pessoas que querem vir trabalhar, né, os candidatos, eles também entendem o momento que eles estão e tentam ficar mais disponíveis, né, para interagir melhor ali na hora da entrevista. Muito legal. Internamente, assim, para vocês, agora pensando em soft skills de vocês que contratam, né? E hard skills também. Que soft skills e hard skills vocês estão desenvolvendo, tendo que aprender aí para conduzir melhor um processo, para fazer um onboarding melhor, principalmente de profissionais mais iniciantes? Se tiver algum caso aí para contar, adoraria ouvir. Eu diria, no meu caso, eu vou falar Peterson, né? Comunicação mais clara, né? Esse ano a gente assumiu um desafio diferente aqui na Teleware e com tudo que aconteceu, a gente conseguir comunicar de maneira clara, passar uma segurança para as pessoas que trabalham com a gente é extremamente difícil. Não é fácil, entendeu? Porque do outro lado da moeda, né? Do outro lado da mesa, as pessoas elas estão, puxa, será que o mês que vem o faturamento vai ser legal? A gente vai continuar como empresa? Eu vou ter essa segurança? Então, assim, para mim o desafio é comunicar de maneira clara, né? Cada vez mais. Trazer mais transparência, como fazer isso, querer entender o que as pessoas estão pensando. Então, eu sempre estou perguntando, e aí, tá tudo bem? Cara, você teve algum problema? Você tem alguma questão que você quer saber? Putz, eu quero saber o faturamento, quero saber como que tá. Legal, eu anoto e tento trazer isso numa próxima conversa. Então, acho que a comunicação clara, para mim, está sendo um desafio. Eu acho que com a cultura de feedback que a gente vem implantando, né, dentro da Teleware, tem facilitado muito, assim. Então, a gente está super abertos a poder perguntar, a poder errar, né? Putz, não foi muito legal a forma que eu falei. O pessoal vem e me fala, cara, eu não entendi nada que você falou, entendeu? Aí eu tenho que ir lá e tenho que falar de novo, entendeu? Paciência, sabe? E quando você está aberto para aprender e desenvolver, o céu é o limite, entendeu? Isso aí. Aqui também a maior dor no home office, a gente tem quase 60 pessoas, é manter as áreas se comunicando,
ter comunicação efetiva antes era mais fácil, né? Às vezes falava em um ambiente, já 3 departamentos conseguiam escutar, já conseguia fazer um comunicado rápido, agora tem que juntar em call e vai, e agenda. Então, essa parte, de longe, para a gente também é a mais difícil que está hoje. Comunicação da empresa entre departamentos e conseguir presencialmente, essa parte ela é muito mais rápida, né? Tanto é que o nível a quantidade de calls que são feitas por dia hoje é uma loucura, né? É. O tempo que você gasta, inicia a call, isso que acaba sendo também um pouco custoso, né? Então, essa é a parte ruim da brincadeira que está exigindo mais ali, né? É verdade. Legal. A última pergunta oficial que eu queria fazer para vocês, antes da gente entrar na pergunta dos nossos alunos e aqui participantes, qual foi a dica de ouro, assim, qual é a dica de ouro que vocês querem dar, que seria aquela coisa que você fala, caramba, no começo da minha carreira eu queria que alguém tivesse me mandado ler aquele livro, fazer aquele curso, enfim, contar aí para a galera, para encurtar o caminho de dores aí que eles vão ter pelo caminho. Pensando sempre como um desenvolvedor e habilidades, que eu diria assim, a dica de ouro pensa em quem vai usar essa aplicação que você está escrevendo. Se coloca no lugar da pessoa, se coloca no lugar da empresa que vai utilizar, entenda exatamente. Pensa que você vai utilizar o software que você escreveu. Tá show de bola? Tá legal? Ou tá um software que você fala, meu, que raiva que é, você tem que clicar 3 vezes para isso acontecer. Então, a habilidade de você se colocar no lugar da pessoa que vai utilizar o produto, do que está fazendo, para mim é o que vale muito, né? Entender? Então, uma dica de ouro de ligar esse mindset de não só programador, escritor de código, mas sim de um programador que faz um produto que tem que ser show de bola. Se preocupa com o cliente, né? Legal. Mais alguma? Eu acho que talvez, e aí eu já até acabei falando sobre ela, mas eu reforço a importância de olhar para si, sabe? Conseguir entender um pouco de si. Eu acho que isso nunca é um esforço perdido, sabe? O esforço que nós dedicamos a nós mesmos nunca vai ser perdido. Então, olha para você, entende aquilo que está doendo, entende aquele feedback que talvez não soou tão legal no ouvido, e olha para esse feedback com um pouco mais de carinho, né? Entende o que a pessoa quis passar para você e aceita isso de alguma maneira. Se alguém percebeu, se mais de uma pessoa percebeu, talvez seja o que está acontecendo. E peça ajuda também. Eu acho que se eu tivesse pedido um pouquinho mais de ajuda, talvez no início teria sido um pouco mais fácil. Essa é uma minha também. Eu tenho bastante dificuldade de pedir ajuda e já recebi bastante feedback negativo com relação a isso. Entenda que você não precisa fazer sozinho, né? Exatamente. Não, a minha dica é muito na linha do Magnum. É assim, cara, feedback. Esteja aberto a dar e a receber e colocar em prática aquilo que as pessoas falam de você. Tem coisa que você vai falar, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Ao invés de acontecer isso, entra por um ouvido, abre uma caixinha na tua cabeça, coloca lá dentro, fecha a caixinha. Em algum momento aquilo vai servir para você. Entendeu? Não deixa as coisas saírem, entendeu? Então, é você saber escutar, você saber entender isso e se colocar muito no lugar da outra pessoa, né? E aí tem um livro que eu li fazem 2 anos, eu acho, mais ou menos, acho que ele é psicólogo, para falar a verdade, chama Daniel Goleman, o Magno deve conhecer, não sei se conhece, e o livro é Inteligência Emocional, o nome do livro, tá? Blá, 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 é uma pai palavra... da inteligência emocional. Exatamente, então assim, é um livro, ele não é muito fácil de ler, na verdade, para gente que não é da área, é um livro até bem difícil denso, de ler, é um livro denso. Mas, assim, você lendo um capítulo de vez em quando, por exemplo, você consegue tirar uns insights bem legais, assim. Então, tudo que a gente falou aqui, no livro ele comenta no detalhe, né? Ele vai falando o porquê que é importante a comunicação, o que é comunicação, né? O que é empatia, o que é se colocar no lugar da pessoa, o que é inteligência emocional, sabe? Então, é um livro muito legal que eu gostaria de ter lido há um tempo atrás. Né? E tá muito na moda essa palavra, eu achei até legal, a gente nem falou de inteligência emocional. Verdade, foi uma palavra... Nossa, impressionante que não surgiu. Impressionante. Não surgiu aqui, mas né, tem muita gente falando disso, mas esse é um livro que eu recomendaria, deixaria aí para o pessoal ler, deve custar aí uns 30 reais na Amazon,
e com o Kindle, acho que vale bastante a pena ler. E feedback, eu acho que é uma dica, não é fácil, você tem que se esforçar muito, né, para receber feedback, dar bons feedbacks, entendeu? Feedback é diferente de crítica, né? Muita gente confunde feedback com crítica, né? Então, o feedback não é você falar mal ali da pessoa, é você falar de uma maneira que ela vai crescer com aquilo que você está falando, né? Sim. Então, Não é para podar, né? Exatamente. E com isso, você consegue desenvolver tudo, entendeu? Tudo, absolutamente tudo, né? Liderança, trabalho em equipe, né? Você escutar, a questão do feedback, ela é extremamente essencial, na minha opinião. Com certeza. Bom, eu vou compartilhar uma minha aqui, que eu aprendi a duras penas, assim, que eu acho que é importante a gente respeitar o nosso tempo para fazer as coisas, a gente ser menos apressado. Exato. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio pela iniciação científica, só que eu tinha muita pressa para trabalhar, porque eu queria trabalhar e crescer na carreira, e era um ano só. E eu me arrependo muito de não ter ido, porque hoje eu penso, seria só um ano da minha vida, mas naquela época um ano parecia uau, nossa, assim como o curso da 15, gente, é só um ano, sabe? É muito Então, pouco. eu gostaria de ter me dado mais tempo, né? Uma coisa que eu fiz, e eu sei que é uma pressão que muita gente sofre, que eu não fiz, na verdade, as pessoas parece que você tem que entrar na faculdade com 18 anos. Porque a sociedade, porque seus pais, porque você tem que fazer faculdade com 18 anos. Calma. Primeiro, que nem sempre a solução para sua carreira vai ser uma faculdade nesse mundo que a gente está vivendo. E segundo, por que tem que ser com 18 anos? Eu acho que, no geral, a maioria das pessoas são muito imaturas com 18 anos para escolher uma profissão que ela acha que vai ser para a vida inteira. É um peso, assim, uma responsabilidade enorme. Então, acho que no final das contas, assim, a minha dica é se pressionar menos, sabe? Você tem tempo na sua carreira. E hoje, com a tecnologia, com as coisas mudando tão rápido, independente da sua idade, você ainda tem tempo, sabe? De passar por muitas fases, muitas coisas. Então, se dê tempo, né? Se dê oportunidade de você se conhecer melhor e fazer aquilo que realmente você acredita que vai ser bom para você. Queria ter aprendido isso antes. 100%, 100%. E a gente olha para o outro com tanto carinho, né? Na maior parte das vezes, de putz, ele não fez de propósito, ou talvez... Por que não ter esse olhar para conosco, né? Ao invés de ser só para o outro, né? Exatamente, é isso mesmo. Agora vamos responder a pergunta do pessoal. Começando aqui, a Karen perguntou quais são as soft skills mais importantes para um dev, né? A gente comentou aqui, se puder revisar, não sei se ela chegou depois, para cada um, fala uma para poder falar as 3 mais importantes aqui. Boa. Para mim é comunicação. Uma das que a gente falou aqui é comunicação. Se comunicar de maneira clara. E para você, Rafael? A minha é organização. Né? Você tem que estar organizada, não querer fazer 2 coisas ao mesmo tempo, que em desenvolvimento isso não funciona. E é isso. E você, Mag? Para mim é flexibilidade, para que a pessoa entenda que coisas não vão dar certo, e que existem outras opiniões, e que existem outros caminhos, e ela conseguir se movimentar e transitar no meio disso tudo vai ser muito importante. Verdade. Exato. Aí, Karen, anota esses 3, muito importantes. Matheus está perguntando aqui, na hora que a gente estava falando sobre nível, né, de senioridade, ele perguntou, a senioridade é definida necessariamente pelo alinhamento harmônico da hard e soft skills? Eu acho que sim. Não harmônico, que daí seria... Mas eu acho que é um complemento de uma com a outra. Não necessariamente as duas vão estar casadas, mas é você conseguir dosar muito bem uma e outra, né? Eu acho que sim. E também depende muito da posição, né? Pode ser uma que seja 20% a 80%, pode ser uma que seja 80% a 70%. Depende muito do que você está fazendo, na realidade, né? Mas sim, caminho em conjunto. Nunca vi alguém sênior que é só hard ou só soft. Não. Exato. É verdade, essa questão da proporção é muito interessante, porque em qualquer carreira você tem vários caminhos. Então, geralmente todo mundo começa ali mais ou menos parecido, mas cada um vai seguir no seu caminho. Exatamente. Um conceito muito clássico, assim, em termos de carreira, é a carreira em T, né? A carreira em Y, desculpa, a carreira em Y, que você pode seguir uma carreira mais de liderança, uma carreira mais gerencial, ou uma carreira mais técnica. E isso de especialista. Então, de acordo com o seu perfil, com as soft skills que você está disposto ou não está disposto, porque tem gente que não está disposto a falar, vou aprender a falar em público de jeito nenhum, eu prefiro morrer do que falar em público.
Então, talvez o caminho seja uma carreira de especialista, você ser ali a pessoa do background, sabe? Que resolve tudo ali no seu canto. Então, essa é uma coisa interessante também para pensar, né? Por isso que a gente não precisa aprender tudo, gente, tá tudo Mas bem. um comentário, assim, também que é legal desse nível de 20, enfim, de níveis de saber hard e soft, né? Uma pessoa que pode ser gerente de uma área, vamos falar em empresa de software, o cara não trabalha com dev, mas tem 20% de um hard skill que ele entende exatamente como funciona um software, entende o nível de API, né? E o cara vai pegar esse nível dele de gerência e vai dominar a área, entende? Porque o cara consegue gerenciar muito bem time e tem ainda um backgroundzinho que ele aprendeu do dia a dia, que fez esse hard dele ser extremamente útil nessa área, entende? Então, depende muito do que você está fazendo, caminham-se em conjunto, proporção depende da onde e qual área que você está trabalhando. Perfeito. É isso aí. Agora tem mais uma pergunta relacionada a esse processo, né, de recrutamento e seleção de desenvolvedores. É fácil identificar as soft skills num período tão breve como uma entrevista? Como é que vocês fazem isso na empresa de vocês? Não é Muito fácil. difícil. Eu Fácil diria não é, que gente. Já fácil. respondendo, fácil não é. Fácil, né? Não é fácil. Agora vamos lá, como é feito hoje? Eu Mas acho eu acho que... que... Fala Pode falar, lá, Rafael. Wagner. Aqui é na base de tentar absorver e acreditar no que o cara, nas experiências passadas, não tem experiência, acreditar no que a pessoa está falando e botar na prática. Assim que eu aqui que a gente trabalha, né? Tenta entender o máximo, mas como eu disse agora há pouco, né? Saber se o cara é comprometido, saber se o cara é organizado, saber se o cara é assim. Difícil, né? Pode falar, Peterson, daí depois eu falo. Ah, não, beleza. Não, eu acho que vai muito de quem está recrutando, entendeu? É uma ciência recrutar. Então, eu acho que com a experiência você consegue começar a pegar algumas sacadas, entendeu? Algumas pessoas alguns comportamentos da pessoa numa conversa, numa troca de e-mails, como a gente já falou, né? Eu acho que você vai desenvolvendo isso. Mas eu concordo com o Rafael. Pode ser que a pessoa esteja te enganando ali, sei lá, entendeu? Né? Gente, Pode não façam acontecer isso. também. Não mintam em Não entrevista. Não mintam. Ah, vale a meu, não pena. tem por É que É só algo mentir. besta, né? Vale, Porque em uma não semana vale. dá pra ver que a pessoa tá Em uma mentindo. É meio semana besta. vai saber. Exatamente. Ou você vai odiar aquele lugar porque você criou um personagem para se Que encaixar ali, você ou não é. você vai ser saído. Não vale a pena. Tem uma É. empresa para cada pessoa, um cargo ali para Exato. cada pessoa, principalmente em desenvolvimento. Na verdade, tem mais de um. Exatamente. Mas Exatamente. não mintam na entrevista, porque assim, geralmente você vai ser pego, e é muito feio, você vai passar vergonha, e segundo, que você vai ser descoberto. E viver com essa ansiedade de que você mentiu é desgastante. É desgastante, emocionalmente O, desgastante. o Não Rafael façam que está isso. mais tempo no mercado aí de estrada, o mundo é pequeno e o mundo Exato, tem isso gira, também. entendeu? Meu, daqui a pouco você vai trombar com uma pessoa ali na frente de novo e o negócio vai ficar estranho para você e ali agora você saiu na vantagem. E lá na frente, como que vai ser, entendeu? Não, Então, assim, não é sustentável. não é sustentável. Então, eu diria que realmente a gente consegue. Hoje aqui na Telhor a gente consegue ter uma percepção, né, da pessoa. Só que, enfim, é como o Rafael falou, a gente acaba confiando naquilo que a gente pegou de experiência, a experiência dela, e a gente tenta fazer o match, né? Sim. Mas não é E eu fácil. acho que trazendo... Não é fácil mesmo, assim. Acho que trazendo até um pouco de uma visão bem da minha experiência como recrutador, na LAR nós revisitamos, nós olhamos para o nosso processo de recrutamento e seleção com uma certa frequência para entender se ele de fato está sendo assertivo. E aí, quando algo foge disso, nós tentamos revisitá-lo novamente para entender o que aconteceu. Mas eu acho que, enquanto recrutador, existem formas de você perguntar coisas. Eu acho que você chegar para alguém, talvez, e aí talvez responda isso, tem como pegar? Um pouco tem. Muito não, mas um pouco tem. Me dê um exemplo. Me fale o que aconteceu nessa Uma situação. história, Elabore um como você pouquinho essa reagiu. situação. Exato. E aí você consegue pegar... na psicologia a gente chama o não dito, né? Que o que a pessoa ela está dizendo, ela está comunicando, mas não necessariamente ela está colocando em palavras. Talvez seja o que a gente fez aqui com inteligência emocional. Nós falamos sobre inteligência emocional, isso daqui nós falamos sobre inteligência emocional, mas não falamos a palavra. Então, esse não dito a gente consegue ouvir. E é uma questão de escuta, né? Quanto mais entrevistas nós fazemos, mais a nossa escuta fica apurada. Sim. E assim, eu acho importante a gente não mentir em entrevistas, né, por todas as razões que foram citadas aqui, e porque também eu acredito que todo profissional tem coisas boas, né?
é preciso você vasculhar essa coisa de autoconhecimento, você vai encontrar coisas boas em você que você vai poder compartilhar. Você não precisa inventar. Todo mundo tem coisas boas que podem ser compartilhadas. E essa questão, aproveitando aqui uma dica, sempre que um recrutador fizer uma pergunta para você, dê uma resposta completa, né? Citando um exemplo, porque com certeza ele vai conseguir extrair muito de você. E muitas vezes o exemplo, ele não precisa nem ser necessariamente da sua vida profissional, pode ser da sua vida acadêmica, da sua vida pessoal, porque as pessoas elas agem de maneira parecida. Se você é simpático em casa, provavelmente você vai ser simpático no trabalho, sabe? É muito difícil separar isso. Então, não precisa mentir mesmo, assim, e tentem dar respostas completas, porque isso vai ajudar o recrutador a identificar o seu perfil, e se você for selecionado, com certeza, a chance de ter sucesso é grande, porque você foi honesto e verdadeiro, e a chance de dar aquele match, né, aquele fit ali é grande. A gente, há uns 4 meses atrás, a gente começou, depois que a gente termina o processo, mesmo a pessoa sendo contratada ou não, a gente manda uma pesquisa, né, um NPS. Legal. E, quanto a gente está aprendendo com isso? É incrível. Então, a gente conseguiu pegar feedbacks, é uma maneira de pegar feedback do nosso processo, e a gente veio melhorando ele ao longo, né, pegando esses feedbacks, vamos fazendo um tanninzinho aqui, vamos melhorando isso aqui, e tem sido legal. E, assim, para a pessoa que está fazendo o processo, é importante ela falar, isso aqui não foi legal. Se a empresa que está fazendo o recrutamento, está te dando a oportunidade, é séria, ela vai prestar atenção naquilo que você está falando, sim, entendeu? Então, eu acho que essa transparência, né? Você não mentir, você trazer transparência no processo faz toda a diferença. Aqui na 15 a gente está pedindo feedback do processo de admissão de alunos. Legal. Está sendo bem interessante. Então, as pessoas que não são aprovadas, elas estão dando feedback e com certeza isso vai melhorar para uma próxima vez que ela aplicar, né, para ser um aluno, talvez ela até passar. Então, está sendo uma experiência bem legal para a gente também. Rolou uma pergunta aqui sobre comunicação. Acho que o pessoal está bem preocupado aí com essa parte de comunicação para um desenvolvedor. Que dica vocês dariam para um desenvolvedor, especialmente um programador, desenvolver essa parte de comunicação? Fala. Tem que falar, entendeu? Conversa, expõe. Talvez a primeira vez ninguém vai te entender, mas daí a segunda vai, a terceira é melhor, a quarta é melhor, a quinta é melhor, a sexta é melhor, sério, e assim por diante, entendeu? Não adianta você ficar ali calado e não expor as tuas ideias, né? Aqui na Atelier a gente, como atende clientes, a gente expõe mesmo, até os devs júniors, a conversas com os clientes, é super normal. E no começo é uma dor, assim, não, mas como que eu vou falar com o cliente? Ele vai achar que eu não sei. Não é essa a questão. Então você tem que ir querendo entender o que a pessoa está falando e você jogar o conhecimento que você tem. Né? É uma troca. Né? O cliente ele só contratou a Atelier porque a gente tem algo a oferecer para ele que ele não consegue suprir, entendeu? Sim. Então, você, mesmo numa posição júnior, né, que você está em um momento de aprendizado, você tem algo a mais que a outra pessoa não tem. Então, você consegue contribuir e falar. É difícil. Eu era assim, mas você vai falando, você vai se desenvolvendo e vai tirando a vergonha e vai indo. E é isso. Não ter medo de errar também. Fala. Não ter medo de errar. Fique à vontade, né? Exatamente. Principalmente em falar com o seu time, né? Comece a falar com o seu time, jogue as ideias. Não tem que ter medo. Se estiver errado, vão te falar e ninguém vai brigar por você estar errado. Muito pelo contrário, vão agradecer que você expôs as ideias. Tem um dramaturgo que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fala assim, R. E depois que você errar, R de novo. E depois que você errar de novo, R com mais força. E R. Eu acho que nós colocamos o erro muito no, meu Deus, se eu errar, eu vou ser mandado embora. E não é assim que funciona, né? E comunicação é algo muito macro. Dentro de comunicação existem diversos recursos. Então, entenda um recurso que faz sentido na sua vida. Será que eu sou bom com metáforas? Obviamente que não tem como uma fala ser somente em metáforas, porque às vezes a pessoa que está do outro lado ali, ela não vai entender. Mas se você tem um conforto nisso, utilize às vezes uma metáfora para tentar deixar mais claro. Ou então, eu sou bom, sei lá, com recursos visuais, agora em home office. Meme e figurinha, resolveu. Meme. Sabe? Pense em recursos. Não, totalmente. Aqui na Atelier tem o Pedro, que trabalha com a gente, ele é de São Paulo.
ele é o mestre dos emoticons. Ele sempre tem um emoticon para colocar nas É a conversas. forma dele, né? É incrível, é muito legal. É. Eu acho bem legal também. Eu percebo que algumas pessoas se comunicam dessa forma. O emoji diz muita coisa, né? Aquela comunicação muito hoje das jovens, internet, enfim. Então, às vezes, é uma forma de você se expressar também. As pessoas vão começar a entender que é a sua forma de se comportar, né? De se expressar. Sem dúvida. E deixa mais Não tem leve, problema né? nenhum. Tipo, só comunicação, é falar. Tipo, tem muita coisa envolvida, mas não entenda isso como um fantasma que vai estar sempre ali pronto para te assustar em qualquer momento. Entenda como algo que existe, você já faz no seu dia a dia. Eu acho que é refinar e aparar as arestas, mas é natural. Verdade. Tem uma pergunta aqui que as pessoas estão em polvorosa querendo saber do Peterson. A pergunta é para o Peterson. Como é esse one-on-one da Teleware? Como é o one-on-one? Legal. A gente colocou isso esse ano. A gente sempre falava, a gente precisa fazer os one-on-ones, cultura de feedback, como que isso funciona. E a gente começou a fazer isso, né, distribuir nas equipes, né? Então, o one-on-one, ele é um espaço onde a pessoa tem para falar para o líder que ela está trabalhando ali, com a pessoa que ela está sendo liderada, o que ela não fala no trabalho, entendeu? Porque às vezes não dá tempo, a correria do dia a dia tem muita coisa para resolver. Não mas, cabe, assim, né, a conversa. e às vezes não cabe. E o one-on-one é o espaço para você poder falar o que você não fala no dia a dia. E aí, nossa, tem de tudo, sabe? O pessoal fala de salário, o pessoal fala das insatisfações, o que não está funcionando, fala o que está funcionando e que ficou muito bom e que a gente poderia otimizar e melhorar, né? Então, a gente usa esse espaço do one-on-one justamente para conseguir dar a abertura para a pessoa, né, poder desenvolver esse momento, o próprio líder poder falar para a pessoa, ter um momento para falar para a pessoa, porque não é sempre. Né? Às vezes, vem aqui e tal. Então, assim, quando a gente estava aqui no escritório, o one-on-one vamos lá descer no café, passa uma meia hora conversando, entendeu? Agora, infelizmente, é tudo remoto, mas a gente passa aí, faça uma, às vezes fica mais, porque a gente precisa, tem muita coisa para falar. Então, o one-on-one, ele é parte do processo, né, de cultura de feedback que a gente está trazendo, né, e está implantando aqui dentro da Teleware. Então, é um espaço para você falar aquilo que você não consegue, não tem oportunidade de falar no dia a dia, né? Legal, muito bom. É uma oportunidade muito boa de você desenvolver essa comunicação também, porque é um momento só você com seu líder ali. Exatamente. Então, com certeza fica mais tranquilo e é um Mais momento leve. realmente que é proposto para você falar o que você está pensando, o que você está Exatamente. insatisfeito, alguma ideia que você tem. Então, é importante, né, usar esses momentos que você tem para também aproveitar e, já que eu tenho que falar, vou falar nesse momento e Exatamente. funcionar E a às sua vezes, habilidade. e quando não tem o one-on-one, quando não tinha, a gente nem sabia como as coisas funcionavam, pra você ter noção. A gente não sabia. Depois que a gente implantou essa cultura, hoje a gente não consegue viver sem mais, entendeu? Porque é um espaço para aquilo. As pessoas, muitas vezes, elas esperam. Não, eu poderia falar isso agora, mas deixa eu vou esperar para o meu one-on-one, porque eu acho que vai ser mais adequado, a gente vai conseguir trabalhar melhor, vai conseguir direcionar melhor uma questão ou outra questão, dar um feedback um pouco mais, né, mais preciso de alguma coisa, escutar alguma coisa que eu não tinha percebido durante o mês. Então, no nosso caso, a gente faz mensal. Então, todos os meses os líderes fazem esse one-on-one aí com as equipes. Excelente. Para os alunos da Kenzie especificamente, eu acho que uma boa oportunidade de você treinar a comunicação, primeiro, é você perguntar muito aqui, né, na Kenzie, porque primeiro que a gente está de suporte para vocês, e segundo que você vai ter muitas dúvidas, então aproveita, levanta a mão, né, mesmo no Zoom, levanta literalmente a mão no Zoom e fala. Porque esse ambiente é um ambiente controlado nosso, é um ambiente acolhedor, então aqui é muito tranquilo errar, então aproveitem a Kenzie mesmo para desenvolver, vocês têm um ano, em um ano dá para, virar palestrante até em um ano. Então, aproveita. Essa semana, hoje, um aluno veio falar comigo, falou, eu estava com vergonha de te chamar no Slack. Eu imagino, pode chamar quando você quiser. Gente, pode chamar, não tem problema. Então, aproveitem isso, usa a comunicação escrita, comunicação falada. Toda forma. Enfim, você precisa desenvolver várias formas de comunicação. Agora, continuando aqui nas últimas perguntas, a gente já está encaminhando para o final.
Primeira coisa, eu vou responder essa pergunta. Estão perguntando como funciona o estágio, né? Para quem não está na faculdade, que a gente na 15 a gente tem um estágio que na verdade é um trabalho de meio período, né? O trabalho de meio período dos alunos da 15, eles podem fazer a partir do terceiro trimestre, né? Quando eles passam para o Q3, né? O terceiro quarter do curso. E ele dura 6 horas. Inclusive, na Larep, a gente tem um aluno hoje, está fazendo esse trabalho part-time na Larep, a Rony, e tem sido uma Incrível, experiência incrível inclusive. para ele, né? Porque, enfim, ele aprende muito aqui na 15, aí ele começa a trabalhar mais ou menos ali 1, 2 da tarde, vai até 7, 8 da noite, e desenvolvedor é muito assim, tem essa flexibilidade, né? Porque geralmente se trabalha muito mais com a meta de entrega do que aquele horário fixo. Então, assim, funciona tranquilamente e esse é um modelo que a gente está testando. Até o momento, a gente tem recebido muito bons feedbacks e com certeza a gente vai ampliar no futuro. Vai ter gente aí na Teleware, na Cplug, mais gente na Larep e em outros parceiros nossos. Com certeza é uma iniciativa que tende a crescer e que vai fortalecer muito aí o perfil, né, desse profissional, tanto em termos de hard quanto de soft skills, já que ele vai ter a oportunidade de ir para a vida real ali, né, para a trincheira. Última pergunta, eu achei muito legal, eu deixei essa pergunta por último, porque talvez é a pergunta do nosso duelo. Na hora de contratar, o que pesa mais, né? O que conta mais na hora que você decide quem você vai contratar? Foi o Lucas que perguntou. Legal. Olha, para mim aqui o que mais pesa é a pessoa em si mesmo, né? Porque antes de um profissional técnico, você está colocando uma pessoa para dentro de uma grande família. É assim que a gente vê a nossa empresa aqui dentro, né? Uma grande família. Então, está entrando uma pessoa nova para estar aqui todo dia com você e com todas as equipes, né? Vendo aí mais do que você vê filho, mais do que vê esposa e assim por diante, né? Você convive com quem está aqui. Então, a primeira coisa que a gente vê, o que mais conta é quem que é essa pessoa, como que é a vida dela, se vai se encaixar aqui dentro, se tem um fit de pessoa em si mesmo, sabe? Nem tanto de skill, etc., mas em si, o que mais conta para mim, beleza, mas quem que é essa pessoa, o que ela faz hoje, o que foi um pouquinho no passado dela, como que é a vida dela, quer mesmo trabalhar ou tá a passeio, você entende? O que é trabalhar versus a passeio conta muito, óbvio, né? Então, Com certeza. a gente tem que entender muito bem o propósito dessa pessoa, né? Qual que é o teu propósito? Por que que você pergunta, mas por que que você está aqui falando comigo, né? Qual que é a tua ideia? Tipo, o que que você está imaginando, né? Você como pessoa, o que que você busca? Onde é que você se vê daqui a 5 anos, daqui a 8? Não queremos ninguém que entre aqui para ficar pulando de emprego daqui a 6 meses, que vai trocar de emprego por R$ 100. Cara, isso para a gente já deixou bem claro na entrevista. Cara, aqui, beleza, pode vir, mas venha sabendo que você vai consumir a gente vai ter que te ensinar muita coisa, né? E a gente vai querer que você tenha certeza que você quer construir uma carreira, né? Se você está procurando aqui para vir uma empresa, para depois pular em outra, eu peço gentilmente que não venha trabalhar com a gente, porque você vai gastar o nosso tempo e o tempo de todo mundo que está aqui sonhando e trabalhando duro. Então, é entender muito bem qual que é o propósito dessa pessoa, né? Se está alinhado com o propósito dessa empresa, que está todo mundo construindo um grande sonho aqui dentro, né? Então, o que mais conta é o propósito, quem que é, o que que você quer, o que te motiva, o que que te leva a estar aqui todo dia ralando, porque não é fácil em nenhuma empresa, né? É fácil o trabalho. Né? O nome é trabalho, né? É isso. Com certeza. Eu aqui na Teleware, acho que tudo isso que o Rafael falou é super importante. Eu acho que todas as empresas que são sérias buscam isso, né? Pessoas que abracem o problema que você está resolvendo e queiram resolver junto com você. Mas uma característica que a gente busca, e talvez ela seja mais importante de fato que o hard skill, que é aquilo que a gente falou no começo, né? A capacidade de você adquirir conhecimento, né? Eu acho que isso para a gente faz muita diferença. A gente trabalha com uma linguagem que chama Elixir. Poucas pessoas conhecem, né, o Elixir. E quando a gente publica a vaga, a gente sabe que a pessoa não vai conhecer, é normal. Mas se a pessoa está predisposta a buscar conhecimento e correr atrás e fazer acontecer, já ganhou muitos pontos. Porque se ela faz isso com Elixir, ela faz isso com Ruby, ela faz isso com C Sharp, ela faz isso com Java, com Python, com o que for.
com Rust, com, cara, a linguagem que for, a pessoa vai correr atrás e vai fazer acontecer, né? Então, a gente vê que essa é uma característica muito importante, né? E eu interpreto como uma soft e eu acho que ela é mais importante que uma hard, assim. Você ser especialista, muitas vezes aqui na Tailware, por exemplo, eu sou especialista em Java. Tá, e aí? Entendeu? Não tem valor, não tem muito. Só você ser especialista não tem valor. Você tem que ser especialista, mas você tem que se comunicar bem com o cliente, você tem que saber levantar requisitos, você tem, sabe? Então é um conjunto de coisas que acaba, é aquilo que eu falei lá no começo, o 80-20, e muitas vezes o 80 é o soft e 20 o hard. Então claro, tem a posição, tem o momento, mas eu acredito que cada vez mais o soft skill tá tendo uma relevância maior aí no mercado como um todo, assim, sabe? Para você, Magno, como está sendo aí? Você que muitas vezes fica ali na linha de frente, a primeiro contato com o candidato. Eu acho que... Qual é o nome da pessoa que fez a pergunta mesmo? Na hora de contratar, o que você leva mais em conta, né? A hard ou a soft skill? Mas eu acho que eu não vou conseguir responder essa pergunta no sentido de que eu levo mais em conta. Aqui na LAR, nós contratamos o profissional, né? E aí, se eu falar que eu levo mais em conta isso ou aquilo, eu tô indo até contra o meu discurso de acreditar que é uma unidade. Faz sentido. Então, eu não consigo algo nesse sentido. Mas nós temos entrevistas que vão trabalhar com as hard skills, com as soft skills, e eu acho que as pessoas, elas também precisam entender um pouco no sentido de que se às vezes ela não passa naquela vaga, não é porque teve algo efetivamente que foi muito ruim. Já aconteceu de ter candidato que eu não tinha um feedback negativo para passar para ele. Eu falei, tipo, eu queria muito trazer para você, mas neste momento, uma outra pessoa para o perfil que nós estamos buscando fez mais sentido, mas pode ter certeza que assim que abrir uma vaga, eu vou falar contigo e eu quero tentar te trazer para lá. Então, acho que é muito uma questão também de, não é porque você não passou que foi de fato um problema. Muitas vezes sim, mas nem sempre. E quando nós contratamos um profissional aqui na LAR, nós estamos contratando o profissional. E aí está envolvendo hard skills, soft skills, eu não consigo mensurar e falar, é essa a mais importante, sabe? Depende, né? É um mix aí, não dá para dizer. Gente, perfeito. Nossa, achei muito legal nosso papo. A gente aprendeu aqui um pouquinho de hard skill e muito de soft skills, então aí recapitulando a organização, comunicação, liderança, empatia, flexibilidade, pedir ajuda, colaboração, são soft skills muito requisitadas se você quer realmente ser um desenvolvedor aí de sucesso no mercado. E essa questão de aprender a aprender, eu deixei para comentar como última soft skill que vocês mencionaram, porque na 15 a gente faz... Tem gente que vem para 15 achando que a 15 é uma escola, e a 15 não é uma escola. Aí as pessoas falam, eu vou ter aula, eu vou ter quantas aulas por dia, né? Eu posso faltar na aula, né? Professor, não é professor, ele é o seu instrutor, a gente não tem professor aqui na 15. Então, um formato que a gente trabalha é meio que simulando um ambiente real, então essa questão de aprender a aprender, ela é muito estimulada, porque é você ali muitas vezes em grupo, ou às vezes sozinho, resolvendo o problema, e tem que se virar. Tem suporte, mas tem que se virar também. Então, é uma característica que é muito importante e é muito desenvolvida aqui no nosso curso. A vida real é assim, né? Exato. Na vida real é assim. Então, aqui a gente está simulando exatamente o ambiente de trabalho, com metodologia ágil, trabalho em equipe, comunicação e por aí vai. Bom, nosso Week15 ainda não acabou. Antes de agradecer imensamente aqui os nossos parceiros que reservaram esse tempo, além do tempo, né, pedido para conversar com a gente. Quero avisar que o link do próximo painel está nos comentários, tá? E a gente vai ter um painel para falar às 7 horas, às 18 horas, para falar sobre tendências de tecnologia e linguagem de programação com o nosso instrutor aqui da Kenzie. E às 20 horas eu volto aqui com um time de recrutadores para a gente falar como você se destaca num processo seletivo tech. Então não perca, às 16 e às 18, no link que está nos comentários. Gente, obrigada pela presença de vocês, adorei, estou muito feliz com tudo que eu aprendi hoje, certeza que foi de muita valia para todo mundo que assistiu. Agradeço muito pela presença e espero que a gente possa se encontrar novamente num KenzieCast ou em outro evento como esse, foi muito legal. Obrigada mesmo. Valeu, gente. Obrigado. Vamos encerrar, gente? Não esqueçam do link, estaremos de volta daqui a pouco. Tchau!